boa noite. Divertido esse filme aí, né? Mas vamos às notícias do dia. Surpresas da política. Os candidatos a governador de Minas Gerais estão atrás do apoio de um certo Cabo Júlio, que depois de ser expulso da PM, virou o deputado federal mais votado do estado. O governo muda regras do cartão de crédito para dar um fôlego a você, ao consumidor. Agora, os juros de mora não podem passar de 2%. E agora essa. Metalúrgicos do ABC, os mesmos que faziam grandes greves por aumento, estão agora diante de uma proposta de redução dos salários. A perspectiva é de um final de ano muito complicado para os metalúrgicos. O Congresso é contra o aumento de salário dos juízes e pode bater de frente com o judiciário. Além de inconstitucional, é antiético. A seleção brasileira estreia um novo ataque no jogo de amanhã. E que tal aprender este rebolado? Prepare-se para uma aula da dança do carrinho de mão. Bom, eu acho que você se lembra desta cena aqui, não é? É uma cena daquela grande greve da Polícia Militar de Minas Gerais por melhores salários. Foi no ano passado. O líder era o Cabo Júlio, que acabou expulso da corporação. Só que ele deu a volta por cima. E que volta, viu? Acaba de se eleger deputado federal com a maior votação de Minas. Resultado, o apoio dele para o segundo turno está sendo disputado pelo ex-presidente Itamar Franco e pelo governador Eduardo Azeredo, o mesmo que mandou o Cabo Júlio para casa. Junho do ano passado, os PMs mineiros fazem uma greve que seria repetida em muitos estados. À frente do movimento, o Cabo Júlio César dos Santos, 28 anos, evangélico, casado, pai de 3 filhos, falante, o Cabo ganha projeção, negocia diretamente com o governador e conquista o aumento exigido pelos policiais. Mas a greve acaba em confusão, na morte de um PM e na expulsão de 95 praças, entre eles o Cabo Júlio. O Cabo vira herói de vez e se candidata a deputado federal. Abertas as urnas, o Cabo Júlio foi a maior surpresa da eleição em Minas. Teve 217 mil votos. Foi o deputado federal mais votado do estado. Agora, no segundo turno, o Cabo deputado foi procurado pelos 2 candidatos ao governo de Minas, Eduardo Azeredo e Itamar Franco. Ambos pedem apoio de olho nos milhares de votos do Cabo. E ele, do alto da importância conquistada, exige a reintegração dos PMs punidos. A prioridade número 1 para um acordo no segundo turno é a anistia disciplinar. Sem ela? Sem ela, sem acordo. Eduardo Azeredo corteja o Cabo, mas avisa. Anistia geral ele não pode dar. Pode estudar a revisão das punições uma por uma. A revisão individual é um caminho adequado. Itamar Franco é menos claro na promessa. Ficamos de analisar juridicamente o que pode ou não deve fazer um governador. O Cabo e os companheiros dele acham que os 2 candidatos ainda podem evoluir nas promessas. E lembram, os mais de 200 mil votos estão apoiados na lealdade militar e que esse sentimento continua forte. Nada como um dia depois do outro, né? Bom, em São Paulo, o Partido dos Trabalhadores se reúne amanhã para decidir a posição a seguir no segundo turno. É claro que não há hipótese de apoiar Paulo Maluf, mas também não é provável que o apoio vá para Covas, engrossando uma certa frente anti-Maluf. O presidente do PT, José Dirceu, chegou a dizer o seguinte: por que uma frente anti-Maluf? Se fosse uma frente anti-ACM, o PT aceitaria participar. Bom, os candidatos paulistas passaram o dia trocando acusações. Covas não economizou ironias contra Maluf, que respondeu dizendo que São Paulo perdeu empresas para outros estados e que o governador é frouxo. Ele firmou uma política de segurança que vocês todos conhecem. Quer estuprar, estupra, mas não mata. O que é um desaforo tão grande à mulher é uma aberração tão grande que só a saída de uma cabeça como a do Maluf. Os cemitérios de indústrias paradas, você debita a moleza das decisões do atual governo, que está sempre em cima do muro, sempre frouxo e não tomou absolutamente nenhuma medida para que essas centenas de indústrias não fugissem de São Paulo. Bom, você não pode perder essa briga no próximo domingo aqui na Band. Anote aí, Covas e Maluf se enfrentam às 9h45 da noite. O debate é promovido pela Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, Canal 21 e Jornal da Tarde. Aliás, é justamente sobre o debate o comentário de hoje de Fernando Mitre. Esse debate, promovido pela Bandeirantes e Jornal da Tarde, pode ser uma espécie de depuração, em vários sentidos. A começar pela própria estrutura do programa, as regras acertadas com os candidatos.
só 2 candidatos, desta vez, os nanicos bem longe de nós, vamos ter um debate que oferecerá ao eleitor, ao telespectador, o que de fato interessa numa campanha eleitoral. Condições para comparar estilos, programas, bandeiras. Esse debate terá 6 blocos. O primeiro e o último, mais rápidos, com as considerações iniciais e finais. O saudável confronto, propriamente, entre os candidatos, ocorrerá principalmente no miolo do debate. Estes 4 blocos em que os 2 candidatos estarão, de fato, se defrontando. Essas regras sintetizam e aperfeiçoam, depuram a experiência de 10 anos de debates feitos aqui na Bandeirantes. É o melhor que se pode ter numa campanha eleitoral. Falsificar remédio já é crime hediondo, isso você sabe. Mas o governo quer ainda mais rigor na punição aos falsificadores. Nos próximos dias, vai mandar ao Congresso um projeto de lei propondo a indisponibilidade dos bens de quem cometer esse crime. A sugestão foi dada ao governo pela Ordem dos Advogados do Brasil. E em São Paulo, a Justiça revogou a prisão preventiva deste homem. A imagem você conhece. É o homem acusado de explodir uma bomba em um avião da TAM. O professor Leonardo de Castro está foragido. A Justiça entendeu que ele não representa perigo à sociedade e que precisa de tratamento. A explosão no avião da TAM foi no ano passado. Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, tem um desvio de personalidade incurável. É o que diz o laudo divulgado pelos médicos. Mas Francisco, acusado de matar 11 mulheres, não é louco. Ele foi enquadrado nessa semi-imputabilidade. Mas daí a dizer que ele é uma pessoa doente mental, há uma distância muito grande. A Confraria do Garoto fez uma festa em frente à Bolsa de Valores do Rio de Janeiro para comemorar o Dia do Dinheiro. Tinha até musa do dinheiro. A população recebeu moedas de chocolate. Vai moeda. Irreverentes também são os novos ritmos do verão. E claro, eles vêm da Bahia. O grupo Terra Samba dá o tom com os hits Marcha Ré e Carrinho de Mão. Com muita sensualidade, a dança imita movimentos de carros. A música vai pedindo uma coisa e você vai completando com movimento, muita sensualidade e vai dizendo assim: carrinho de mão, batá, vadá, vadá, vadá. Bombardear ou não? A seguir você vai ver por que as atenções dos principais líderes do mundo estão voltadas para a Iugoslávia. E negociar a permanência do emprego é a principal preocupação dos metalúrgicos do ABC. Jornal da Noite. Oferecimento Fiat Palio ELX, agora com novo interior. E Shell. Você confia, a Shell é séria. Nesta quarta, 15 para 7, vale tudo em nome do amor. Serras Azuis. 8 horas, Jornal da Band com Paulo Henrique Amorim. 8h45, séries da Band. A vida dos tripulantes está por um fio. Missão Submarina. E às 9h45, amistoso da Seleção Brasileira. Brasil e Equador, ao vivo de Washington. Nesta quarta, fique com a gente. Band Brasil, o canal das paixões. Matemático Oswaldo Souza, qual é a diferença? A diferença é que o Estadão funciona. Além disso, o Estadão está lançando o Top 3. Você paga muito menos pelo seu classificado e ganha muito mais visibilidade. O anúncio custa R$ 43. Com o Top 3, cai para R$ 29, um desconto de 33%. E se você vender no primeiro anúncio, tudo bem. Você só paga 43 e cancela os outros 2. Top 3 Estadão. Ligue agora 855-2001 e saiba como ganhar ainda mais. Dia de eleição, vou viajar. Dá na mesma. Os políticos falam sempre a mesma coisa e no fim não muda nada. 4 anos depois. Votar pra quê? Os políticos têm sempre o mesmo discurso e depois não muda nada. Mais 4 anos depois. Na hora eu escolho um. Os políticos falam sempre a mesma ladainha e no fim não muda nada. Quem tem sempre o mesmo discurso e não faz nada pra mudar? Os políticos ou você? Vote com consciência. 1 minuto que vale por 4 anos. A imagem agora, ó, é de desânimo, né? E acho que não é tão difícil assim explicar tanto desânimo, não. Quase 4.000 metalúrgicos do ABC Paulista voltam ao trabalho depois de um período de férias coletivas, ameaçados pelo desemprego.
Como os estoques de veículos continuam altos, já se fala até em redução de salários, o que até agora não foi confirmado pela Associação dos Fabricantes. João Passos tem 25 anos de Ford e nunca viu nada igual. Ele passou os últimos 17 dias em licença remunerada, alternativa que as montadoras encontraram para diminuir a produção. Sem dinheiro para viajar, João ficou em casa, preocupado com o futuro. Todos nós estamos com medo de perder o emprego. Hoje cedo, João e outros funcionários da Ford voltaram ao trabalho, mas só um dos turnos foi chamado. Até o final do mês, cada turno trabalha uma semana, em sistema de rodízio. Com isso, mais 6 mil carros deixarão de ser produzidos. A perspectiva é de um final de ano muito complicado para os metalúrgicos. Novembro é mês de negociação salarial no ABC Paulista e as montadoras já avisaram. Querem discutir redução de salário por causa da queda nas vendas. Segundo os sindicalistas, a redução seria indireta. As empresas fariam o repasse total de custos com alimentação, transporte, planos de saúde e aposentadoria. Uma queda de 10% no salário. Haveria ainda a redução do adicional noturno e da hora extra do final de semana. O governo precisa participar dessa negociação. Ou nós temos medidas macroeconômicas para proteger o emprego, nós vamos assistir muitas demissões no final deste ano e o ano que vem também. Bom, agora a gente vai falar de uma região sob forte tensão. É a província de Kosovo. Olha ali, ó, fica ao sul da Iugoslávia, bem na fronteira com a Albânia. Há uma chance para a paz ali. Só que os líderes das potências ocidentais querem ver se a promessa de paz do presidente da Iugoslávia é para crer. Slobodan Milošević cedeu às ameaças de bombardeio da OTAN. Só que se em 4 dias ele não cumprir o que prometeu, a aliança militar vai atacar. Está tudo pronto para a ação que pode acontecer sábado. Mas o presidente Slobodan Milošević garante que nada disso será necessário. Em rede nacional de televisão, ele anunciou o acordo de paz. Na província de Kosovo, 9 em cada 10 pessoas são de origem albanesa. Uma gente que quer a independência e que há 7 meses tem sido alvo de massacres étnicos. O governo iugoslavo promete retirar as tropas da província e parar com os ataques. Cada passo deve ser vigiado por 2.000 observadores internacionais. E um ponto crucial: Milošević tem que abrir as negociações para dar mais autonomia à província. A França e a Inglaterra querem ver para crer. O próprio presidente americano, Bill Clinton, disse que não confia em Milošević. Clinton alertou que a OTAN já recebeu o sinal verde para um ataque e que agora o futuro depende só da atitude de Milošević. Bom, Bill Clinton está apostando nessa chance de paz. E não é só porque ter paz é bom para o mundo, mas também porque isso significa ponto para o presidente dos Estados Unidos num dos momentos mais delicados do governo dele. Veja o comentário de Newton Carlos. Clinton tratou de anunciar pessoalmente o que foi conseguido a duras penas por um enviado seu. O acordo destinado a evitar uma tragédia humanitária em Kosovo, sem emprego efetivo de força, o que é mais simpático. Daqui a pouco ele estará recebendo Netanyahu e Arafat, empenhado em salvar o processo de paz no Oriente Médio. Nem parece. E o objetivo é não parecer mesmo um presidente sob ameaça de impeachment. Bom, para desespero dos republicanos, a ameaça de impeachment tenha dado pontos para o presidente Bill Clinton. Uma pesquisa da CNN indica que a aprovação do governo dele continua alta. Olha aqui, ó, está em 65%. Não é pouco não, né? E até o número de americanos que o consideram uma boa pessoa aumentou. Quer ver só? Em 3 semanas, passou de 38% para 53%. Não é? Impressionante. Vamos ao giro pelo mundo agora. A gente começa com um dia trágico no México. Uma explosão num depósito clandestino de fogos de artifício mata pelo menos 10 pessoas. Esse número pode aumentar porque há desaparecidos entre os destroços. Aconteceu em Tutelpec, a 30 quilômetros da cidade do México. E a 300 quilômetros da capital mexicana, outro acidente. Um trem de passageiros se chocou com outro de carga. Pelo menos 5 pessoas morreram e 135 ficaram feridas. Os 2 trens estavam no mesmo trilho em sentido contrário. 2 estudantes de Química e Física atravessam os Estados Unidos movidos a óleo vegetal. Eles adaptaram esse carro ao combustível usado na cozinha. A viagem de 40 mil quilômetros durou 2 anos e meio.
Para abastecer, era só parar num fast food onde tem fritura e óleo em abundância. O óleo usado era filtrado, depois misturado a metanol e a um tipo de detergente. Depois de 8 horas, o produto é separado em dois. Uma parte vira combustível para o carro e a outra, sabonete. 16 mil dólares e ninguém deu mais. Esse foi o lance que arrematou em Londres um jogo de 10 fotos impressas de Marilyn Monroe. O trabalho é de um fotógrafo da Vogue e a sessão de fotos aconteceu 6 semanas antes da morte da atriz, em 1962. Paris segue no passo primavera-verão. A grife Louis Vuitton, famosa pelos acessórios, mostra que vai mesmo embarcar no mercado de roupas e lança a segunda coleção Prêt-à-Porter. A moda jovem da estilista Isabelle Balou também desfilou. Mas, ao contrário das roupas, o que chamou mesmo a atenção foi a maquiagem das modelos. E Dior encheu de drama a capital francesa. A Maison traz silhuetas longas de cores marcantes. Mas, como sempre, não faltou o tradicional preto. Olha, a bola vai rolar no final desta edição. Você vai ver a cara nova do ataque da seleção brasileira para o jogo de amanhã. A seguir em Dinheiro Vivo, as mudanças no cartão de crédito. E Luiz Nassif fala da queda de braços entre o Legislativo e o Judiciário. O caso do aumento de salário dos juízes federais é uma história mal contada pela mídia. Os eventos mais agitados, os lugares mais requintados, curiosidades e muita gente bonita sempre estão no foco do Flash, com Amaury Júnior, de segunda a sexta, no seu fim de noite. Oferecimento VASP, a gente quer voar o mundo todo com você. E Conrad Punta del Este, um novo estilo de vida. Tem horas em que tudo que você quer na vida são freios ABS. Novo Fiat Palio ELX, o carro mais seguro da categoria, acaba de ganhar novos tecidos, apoios de cabeça no banco traseiro, travas elétricas e regulagem milimétrica dos bancos. Fiat Palio, o mais seguro da categoria. Olha aqui uma esperança para quem anda pendurado no cartão de crédito. Igual ao Brasil, né, que vive rolando a dívida, que, aliás, não para de aumentar. O Ministério da Justiça baixou medida para evitar muitos abusos cometidos pelas administradoras, como as taxas de juros ou então o envio de cartões sem ninguém pedir. Isso interessa a 2.700.000 brasileiros que fazem as suas compras com cartão. Veja o que vai mudar. Hoje, quando você atrasa o pagamento da fatura, as administradoras cobram, em média, juros de 10% ao mês. A partir desta terça-feira, não podem passar de 2%. As administradoras ficam proibidas de enviar cartões sem solicitação dos clientes. Acaba a multa de 20% sobre o saldo devedor para o associado que desiste do cartão. Também acaba a multa de 50% para quem descumpre normas na utilização do cartão internacional. O maior problema é que nunca se sabe quais são essas normas. E quando houver problema na justiça, quem paga os 20% das custas do advogado é a administradora e não o associado, a não ser que um juiz diga o contrário. Esta prática abusiva pode ter como penalidade uma multa de 3 milhões de reais. Olha, quem pagou juros abusivos pode pedir o dinheiro de volta na justiça, mas vai ter que pagar o processo. Só nos valores abaixo de R$ 5.200 é que a briga vai para um tribunal de pequenas causas. Novidades sobre o pacote de ajuste fiscal que o governo prepara para cortar 25 bilhões de dólares de suas contas, como prometeu ao FMI.
O presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, disse que o Congresso deve ser convocado para trabalhar em período extraordinário e acelerar a votação das propostas. A CM criticou o imposto sobre grandes fortunas, mas disse que apoia a cobrança da contribuição previdenciária dos aposentados do serviço público. E, se for necessário, também aprova o aumento da CPMF. Nesta terça-feira, a equipe econômica apresentou outra proposta: prorrogar o Fundo de Estabilização Fiscal para o ano de 2006. O FEF, vamos ver se você se lembra, funciona mais ou menos assim: 20% de todos os impostos que são recolhidos por estados e municípios vão para o caixa do governo. Os governadores e os prefeitos, é claro, não devem gostar nada. Bom, vamos conferir agora os cálculos da equipe do Dinheiro Vivo para o rendimento das aplicações que foram feitas nesta quarta-feira. Vamos lá, poupança vai render 1,29%, os FIFs de 30 dias 1,94% e os CDBs de 30 dias 1,66%. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o reajuste dos salários que o Tribunal Superior do Trabalho concedeu aos seus próprios ministros e aos juízes da Justiça Militar. O aumento foi considerado inconstitucional. E enquanto o governo tenta cortar gastos, os juízes federais também insistem em aumentar o próprio salário. Mas agora a briga esquentou. O presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, diz que o Congresso não vai aprovar o aumento. O presidente do Superior Tribunal de Justiça decidiu aumentar o salário de 500 juízes federais. Em alguns casos, os salários dobram. No caso do presidente do tribunal, Antônio de Pádua, e dos 31 colegas dele, o salário sobe de R$ 9.600 para R$ 10.200. Com uma canetada, a Justiça Federal passou por cima dos presidentes dos 3 poderes da República, que deveriam decidir em conjunto sobre o reajuste. E ainda atropelou a equipe econômica, que vem cobrando corte de gastos. A reação foi imediata. Além de inconstitucional, é antiético. Na hora que se pede austeridade, se faz ilegalmente um aumento? Não, isso não está certo. O STJ dá 2 explicações para o reajuste. Não estoura o orçamento porque a Justiça Federal fez economia este ano. Segundo argumento, tem muito juiz de pendurado no cheque especial. Mas o judiciário ostenta os melhores salários entre os 3 poderes. A aposentadoria média no judiciário é de R$ 4.300. A média no legislativo é de R$ 4.200 e no executivo, R$ 1.700. O Supremo Tribunal Federal suspendeu temporariamente o reajuste dos juízes federais. No início do ano, o Supremo cancelou outro reajuste do STJ, o auxílio paletó. Os ministros da Justiça Federal exigiam funcionários bem vestidos no Palácio Novo e milionário que eles construíram com dinheiro público. Que coisa, não? Bom, essa história do aumento dos juízes é, no mínimo, polêmica. Para o Luiz Nassif, existem alguns ângulos que a imprensa ainda não explorou como deveria. Veja o comentário. Essa história dos juízes federais demonstra como é fácil manipular a mídia. Você tem a emenda 19 da reforma administrativa. Ela acaba com uma série de privilégios e cria alguns benefícios. Os privilégios que ela acaba é o seguinte: ela define um teto para o funcionalismo. Esse é o ponto central. E cria um benefício, que é um aumento para os juízes federais, que são uma categoria que não foi reajustada e está abaixo, digamos, do mercado de advocacia. Acontece que esse teto, se for implementado, ele vai esbarrar em interesses de políticos, porque proíbe a acumulação de vencimentos, vai esbarrar em desembargadores de tribunais estaduais, em procuradores, em promotores, e em uma série de castas do setor público que ganham acima do teto. A emenda 19, quando foi votada, ela era auto-aplicável. O legislador disse o seguinte: entra em vigor na data da sua promulgação. O que aconteceu? Para não acabar com esses privilégios, o Supremo Tribunal Federal entendeu que ela teria que ser aplicável, teria que ter assinatura dos 3 poderes, simplesmente para postergar o ajuste. O que acontece? Os juízes federais que seriam aumentados protestam e começa a sair um monte de notícia na imprensa dizendo quanto que custaria mais para o país pagar esse aumento dos juízes federais, e não sai uma conta mostrando quanto que o país economizaria se essa lei entrasse em vigor, se essa emenda entrasse em vigor. Ou seja, nós da mídia, infelizmente, somos uns patos. Futebol depois do intervalo. A guerra do Fluminense no tapetão da CBF e o novo ataque da seleção brasileira. Luxemburgo quer gols, muitos gols contra o Equador.
Jornal da Noite. Oferecimento Fiat Palio ELX, agora com novo interior. E Shell. Você confia, a Shell é série. Séries da Band. Alerta de segurança. Nesta quarta, A ponte está ameaçada. Não tenho tempo para os procedimentos de emergência para subir. Ambientalistas radicais invadem o Sequest e colocam a vida dos tripulantes em perigo. Dorf, vai embora! Sai do submarino! Missão Submarina, nesta quarta, 8h45 da noite. Band Brasil, o canal das paixões. Lata d'água na cabeça, lata d'água na cabeça. Vai Maria, lá vai Maria. conquistando os direitos, as mulheres estão transformando o mundo. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter garra, é preciso ter sonho. Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Lata d'água na cabeça, lata d'água na cabeça. Nunca uma camiseta foi tão básica para a mulher moderna. Participe da campanha dos direitos humanos das mulheres. Brasil e Equador. Amistoso da seleção nesta quarta, 9h45 da noite. Automóvel Requinte, para quem é apaixonado por automóvel. Automóvel Requinte, este mês, edição dupla com todas as novidades do Salão do Automóvel e o Anuário Brasileiro do Automóvel. Automóvel Requinte, uma revista com todos os opcionais. Os jornais dessa quarta-feira ainda levam algum tempo para chegar às bancas, né? Mas você já pode conferir as manchetes de alguns deles. Folha de São Paulo. São Paulo deve ter sua primeira deflação anual. Jornal do Brasil. Governo muda a regra de cartões de crédito e reduz multa e juros. O Estado de São Paulo. Juro de mora de cartões fica limitado a 2%. O Globo. Governo limita a 2% multas por atraso no pagamento de cartões. Jornal da Tarde. Ajuste fiscal fica para depois do segundo turno. Estado de Minas. Cartão vermelho à agiotagem. Correio Brasiliense. Cristóvão e Azeredo juntos. Também chega às bancas a revista Carta Capital. O assunto de capa é uma receita do professor Mangabeira Unger para a crise econômica. Hora do esporte agora no Jornal da Noite. A CBF desmente a informação de que o Fluminense não seria rebaixado para a terceira divisão. A notícia saiu em uma rádio de São Paulo e deu falsa esperança à torcida tricolor. Não há a menor possibilidade do campeonato ter sua regra do jogo, vamos dizer assim, alterada. E, indiscutivelmente, não se muda o campeonato depois de começado. Bom, a CBF resolveu agora à noite suspender as partidas da Série B que seriam realizadas nesta quinta-feira. A CBF vai esperar até que o Tribunal de Justiça Desportiva julgue o recurso do Sampaio Corrêa, que pretende ficar com uma vaga na próxima fase. Caso o Sampaio Corrêa fique com essa vaga, o Fluminense poderia ser beneficiado e permanecer na segunda divisão. Tem cheirinho aí de virada de mesa e de tapetão, tem não? Bom, vamos ao futebol dentro de campo, que é o que interessa. Pela Copa Mercosul, o Palmeiras venceu mais uma. O Verdão é a melhor equipe da primeira fase, com 6 vitórias em 6 jogos. Mesmo já classificado e sem vários titulares, o Palmeiras encontrou ânimo para vencer o Universidade do Chile. Almir marcou o único gol da partida. E foi só 1-0 Palmeiras. Falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro agora. Inter e Coritiba precisam vencer para se manter entre os 8 classificados. Já o Bragantino, esse tem de ganhar para escapar da zona de rebaixamento. A rodada de amanhã tem 3 jogos. Vamos dar uma olhadinha agora para ver quem joga contra quem. Olha lá. Atlético Mineiro e Inter vão se enfrentar em Belo Horizonte. Já o Bragantino e o Guarani jogam em Bragança, vantagem em princípio do Bragantino. E Juventude e Curitiba jogam em Caxias do Sul. O assunto agora é a seleção brasileira. Luxemburgo muda o ataque para o jogo de amanhã contra o Equador. Elber e Denilson têm uma tarefa que é fazer os gols que faltaram na partida contra a Iugoslávia. A seleção fez hoje o último treino para o jogo de amanhã em Washington. Vanderlei Luxemburgo disse que quer a seleção jogando com criatividade e improvisação.
O Brasil nunca perdeu para o Equador. Elber e Denilson estão confirmados no ataque. O Denilson todo mundo conhece. Mas e o Elber? Você se lembra dele? Ele já jogou pela seleção antes da Copa. Foi na Copa Ouro, em que Elber marcou 2 gols contra El Salvador. Esse aí foi um golaço. Essa é a primeira vez que os dois vão jogar juntos. Rogério será o goleiro titular, César entra na zaga e Serginho na lateral no lugar de Felipe. O Equador vai jogar contra o Brasil sem técnico e sem os jogadores do Barcelona, o vice-campeão da Libertadores e melhor time do país. Bom, na edição de amanhã a gente vai contar o que essa dupla aqui conseguiu fazer dentro do campo. A edição de hoje termina aqui, porque vem aí o Flash com o Amaury Júnior. Boa noite, até amanhã. Band Brasil, o canal das paixões, logo mais Cine Privé. E amanhã, 9h45 da noite, Brasil e Equador, amistoso internacional.